Pessoal, eita, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos em mais Conexão Prosperar Sem Errar. Hoje é 14 de abril de 2026, são exatamente 5 horas e 23 minutos. Elvis começou tarde, comecei. Dormi mais, cheguei muito cansado ontem à noite e tô aqui mesmo assim, vamos ficar esses minutinhos juntos no Conexão Prosperar Sem Errar, no propósito DVN, disciplina, vitória e nova mentalidade, nesse propósito do Está Escrito. Você é bem-vindo a participar comigo, a embarcar nessa viagem extraordinária, a qual irá trazer tanto para você como para mim conhecimento, tá certo? Mas vamos lá no que interessa, não vamos enrolar muita coisa não, certo? Vamos tentar trazer conhecimento para todo mundo, para você, para mim, entendimento. Nós precisamos de conhecimento, entendimento. Nós precisamos de entendimento, discernimento, ajuda. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda, todos nós precisamos de ajuda. A gente só é ajudado quando a gente permite que essa ajuda entre na nossa vida. Quando a gente permite que Deus pode habitar na nossa vida, no nosso caminho, para Ele mudar a nossa mentalidade, nos dar força, para encontrar um caminho diferente, não é um caminho diferente, mas para encontrar uma forma melhor de se viver a vida. Olá, Pradep, bom dia, com alegria, seja bem-vindo, good morning, certo? Mas vamos lá no que tem que dizer. Você que está chegando agora, deixa aí, curte a live, compartilha a live, deixa seu coração. Vamos lá. Ontem nós estávamos falando sobre a soberania de Deus e nós vamos continuar isso hoje sobre a soberania de Deus, falando da coisa mais extraordinária que existe, que não é a soberania de poder, a soberania de um político, a soberania de um governo, a soberania de uma casa, a soberania de um trabalho, não. É a soberania de Deus, algo muito mais forte, algo muito maior, algo que não existe contexto para contraditório de ser. É algo extraordinário. Mas vamos lá. Hoje tá que tá. E estamos acabando, né, pessoal? Temos mais 3 dias com a palavra aqui no Está Escrito. Eu vou trazer para vocês aí, antes de encerrar, uma palavra muito extraordinária que pode mudar mais sua vida, para complementar o seu entendimento e o meu entendimento. É tudo ao vivo, pessoal. É tudo ao vivo. Mas, antes de eu começar aqui, eu quero relatar algo para você. Como eu posso ser uma pessoa boa? Como você pode ser uma pessoa boa? Como que nós podemos ser uma pessoa boa? Como que conseguimos? Como? É quando a gente muda o nosso interior. Quando a gente muda o nosso pensamento. Quando mudamos, nos esforçamos para mudar a nossa forma de agir com as pessoas. Existem casos e casos. Por exemplo, existem pessoas que são extremistas, posso dizer assim. Por quê? Ela quer saber de tudo, ela sabe de tudo, ela dá as ordens em tudo, e ela acha que todo mundo, que ela acha, não, ela tem certeza que ninguém, todo mundo não sabe de nada, somente ela. Então ela é uma orgulhosa extremista. Uma pessoa quando é esse ponto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, ela perde muito. Ela perde muito. Na cabeça da pessoa, ela se acha ser a melhor. Na cabeça da pessoa, ela se acha ser a melhor, ser a pessoa que vence, ser a pessoa que consegue. Mais exteriormente, as pessoas externas, né? Vê, nossa, como que essa pessoa é orgulhosa? Essa pessoa quer mudar todo mundo, mas ela não muda a si própria. Então, você vê que quando a pessoa ela é extremista, quando a pessoa ela tem um orgulho acima de tudo, todo mundo está errado, só ela está certa. E aqui a palavra de Deus vai falar sobre isso, um pouquinho sobre isso, e eu quero que você amadurece, tá? Tem esse amadurecimento agora com você. Olha só. Todos os artifícios de imagens e esculturas são vaidade.
e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e as suas próprias testemunhas nada veem, nem entendem para que sejam envergonhados. Quem forma um Deus infunde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Pessoal, eu estou lendo a Bíblia. Eu não estou lendo um livro, não, qualquer. Eu estou falando da Bíblia. A Bíblia está falando isso aqui. É a Bíblia, ó. É a Bíblia. A Bíblia. Que é a palavra de Deus. Escrito em Isaías 44, versículo 9. Tá? Eis que todos os teus companheiros ficaram fundidos, pois os mesmos artifícios não passam de homens. Ajuntem-se todos, os levantam-se, assombram-se-lhe e serão juntamente confundidos. O ferreiro, com a tenaz, trabalha nas brasas, e a forma com martelo, e a lavra com força do seu braço. Ele tem fome e a sua força enfraquece, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, desenhando-se com uma linha, aplanando com a plana, e traça com compasso, e faz a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Oi, Miss Lid. Bom dia, com alegria, seja bem-vinda. Quando corta para si cedros, toma também o cipreste e o carvalho. Assim escolhe dentro das árvores, as árvores do bosque, planta o olmeiro e a chuva faz crescer. Então serve ao homem para queimar, e toma deles e se aquenta, e os acende, o coze, o pão, também faz um Deus e se prostra diante dele. Também fabrica imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Ó, Deus estava falando aqui com Jacó sobre a soberania de Deus. Quem tem que ser soberano de sua vida? Deus, o único. Deus, tá? Tá, Telvis? Deus é o soberano. E por que você está falando sobre escultura? Você está me ofendendo com a minha religião. Não sou eu. Briga com Deus. Livro de Isaías, capítulo 44, versículo aqui 9 para frente. É ele que escreveu isso aqui, ele que mandou. Mas vai ter um fundamento disso aqui, pessoal. Não me julgue porque eu estou começando a falar isso aqui. Entenda primeiro, compreenda a mensagem, tá? Então, metade dele queima no fogo, com outra metade prepara a carne para comer, assa, farta-se dela, também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem, escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, e roga-lhe e diz: livra-me porquanto tu és meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles cai em si, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queime no fogo, cozeu o pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne, comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhei ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se cinzas, e o seu coração enganado o desviou de maneira que já não pode livrar sua alma, nem diz porventura: não há uma mentira na minha mão direita? Tá. Aqui no livro de Isaías, falando sobre ídolos, sobre o lenhador pega a árvore, corta a lenha, e da lenha ali faz o aquecimento para casa, faz
para esquentar a casa, né? Aquecer, que às vezes está muito frio. Pega a lenha para fazer cozinhar as comidas, para assar a carne, enfim, para muitas coisas. Aí sobrou aquela madeira, aquele resto de madeira. Aí ele olha para aquele resto de madeira e fala assim, poxa, vou fazer uma imagem de escultura. E é um Deus. Vou fazer aqui um Deus, aqui, um desenho. Né? Vou fazer a imagem de Jesus, a imagem de Maria. Vou fazer a imagem de coisa. Mas isso aqui não é propriamente somente as imagens, pessoal. Entenda. O entendimento, olha o código disso aqui. Deus é só um, é único. Ele é o único que te dá força para continuar de pé. Não existe intermediário. Não existe intermediário porque é o seguinte, se você for em um médico e esse médico falar assim, não, a enfermeira que vai receituar o seu medicamento. Existe médico e enfermeira. Enfermeira para auxiliar o médico. Não é o médico que vai auxiliar a enfermeira. Tá compreendendo? Vamos dar exemplo disso aqui. A pessoa, às vezes, ela idolatra o filho. Ela idolatra o marido, a esposa. O que é idolatria, Théus? Já já eu te falo. Ela idolatra o dinheiro, o carro. Sabe? Aquela estante, o sofá. A limpeza da casa. Ela idolatra a roupa que veste, o relógio, o celular, tudo. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que você põe em primeiro lugar na sua vida. Ah, eu não faço isso não. Tudo aquilo que você põe em primeiro lugar é idolatria. Às vezes você foca, sabe aquela pessoa focada? Você é focada no seu trabalho, na sua profissão, você é focada na educação dos seus filhos, você é focada ou focado no seu casamento, você é focado no seu noivado, nos projetos que está vindo na sua mão, você é focado. Você ali, a pessoa começa a conversar contigo sobre um assunto que você goste, você para tudo para ouvir ela, porque faz parte do seu foco. Pegando o código. Mas quando se fala da palavra de Deus, aí você é chato. A palavra de Deus é chata. Não é assim, não é bem assim. Esse é o problema, pessoal. Este é o problema. Isso se chama idolatria. Tudo aquilo que você põe em primeiro lugar na sua vida, que não seja Deus, é idolatria. Idolatria não é só adoração de imagens. Idolatria não é somente a idolatrar o pastor, o padre, o bispo, a igreja. Não. Idolatria é tudo aquilo que você põe em primeiro lugar. Você até fala, não, mas eu tenho Deus, eu sirvo a Deus. Deus está em primeiro lugar. Aí mexe no seu bolso. Você fica com arara. Não, porque não pode? Por quê? Mexeu naquilo que é prioridade na sua vida. Dinheiro. Ah, Teus, mas mexer no dinheiro, perder. Então eu tenho que... Não, então leva tudo. Não é isso, pessoal. Entenda. Às vezes idolatria não é nem isso que eu estou falando para algumas pessoas. Às vezes idolatria é ela mesma. Ela se idolatra. Ela se idolatra tanto que ela se tornou orgulhosa. Extremista. Você está entendendo? Você compreende a mensagem? Porque quando Deus é soberano na vida de uma pessoa, a pessoa ela não é que ela não se importa, ela zela daquilo que ela tem.
Mas aquilo que ela tem não está em primeiro lugar. Nunca, jamais. O filho, o marido, a esposa, carro, dinheiro, casa, coisas e pessoas, não está em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar é agradar a Deus. Quando agradamos a Deus, nós preocupamos, tipo assim, às vezes as pessoas não têm a sua fé. Elas não entendem a maneira que você serve. Por quê? Porque elas não compreendem a totalidade que você tem dentro de você para com Deus. Eles acham que você ter a totalidade com Deus, você tem que ser uma pessoa besta. Você tem que sofrer tudo calado, ser um cachorrinho. E não é assim. A pessoa, quando tem a totalidade de Deus dentro dela, ela é inteligente, ela pensa, ela não toma decisões por si própria. Ela, a primeira coisa, em qualquer situação, ela ora, ela pede direção. Deus, se fosse o Senhor no meu lugar, o que o Senhor faria? Ela não fala assim, ó Deus, eu estou tomando decisão para isso. Ela não fala isso. Ela primeiro fala assim, se fosse o Senhor no meu lugar, o que o Senhor faria? É certo. Isso que está na minha frente, é certo fazer. Isso é soberania de Deus. Mas quando a pessoa fala a Deus, Deus, eu queria que o Senhor me abençoasse. Tudo bem, pode abençoar. Mas antes de pronunciar isso aí, pergunta para ele, o que o Senhor quer? É certo o que o Senhor quer? Está certo? Se fosse o Senhor faria isso? Qual a atitude do Senhor com essa situação? Por quê? Isso você está colocando tudo aquilo que é seu conhecimento, expondo para Deus para saber a decisão melhor. Uma decisão, pessoal, pode mudar a história, pode mudar a sua vida. Entenda, uma decisão certa muda, transforma ou destrói a vida. Você entendeu? É isso. As nossas mudanças só vêm através de nossas decisões. Mas quando nós colocamos essas decisões na presença de Deus, nossas decisões, só, não, vou colocar transforma, né? Transforma nossa vida. Nossas decisões transformam a nossa vida. Quando colocamos a soberania em Deus. Muito forte isso hoje. Isso. É muito forte hoje isso. Muito forte. Não tem explicação, não tem como não ser muito forte. E olha, que vou te falar na realidade, viu? Tem uma passagem aqui que nós vamos ler, certo? Eu vou lá só lá para te mostrar lá na frente, que esse aqui a gente vai ler amanhã. E presta atenção, esse aqui é muito... Esse aqui é... Às vezes nós vamos gastar uns 3 dias para ler esse aqui, porque é muito legal. A partir de manhã, nós iremos ver o exemplo da fé. Por que você fala isso, Théus? Porque é um exemplo de fé. Exemplos. Você vai ter noção do que eu estou falando. Qual que é o exemplo real. Qual é o exemplo? Quais são os exemplos da fé? Quais são os exemplos? Desculpa, pessoal, mas tudo é ao vivo, né? Quais são os exemplos que nós temos que tomar sobre nossa vida?
que nos obriga a ter os exemplos para que nós não possamos ser tão terrorista com nós mesmos. Às vezes nós somos muito terroristas com nós mesmos, pessoal. Somos. Por quê? Porque nós escolhemos as coisas só pra gente. Às vezes você é assim. Às vezes você vai comprar uma roupa, você é mulher, né? Você quer comprar uma roupa pra sentir melhor. Você se idolatra. Você quer comprar uma roupa pra sentir melhor. Ah, eu tenho que estar bonita. Pra quem que eu tenho que estar bonita? É isso que você tem que pensar. Pro meu marido. Se você for casado. Se você for solteira, eu tenho que me sentir melhor. Eu vou vestir aqui para chamar atenção. Não é assim. Você tem que se vestir de uma maneira melhor. De uma maneira que você se agrada. Não uma maneira para sentir a melhor entre toda a criatura. Você não pode se dizer, eu sou a melhor. Não. Quem é melhor é Deus. Eu estou falando aqui sobre Deus. Deus é soberano em tudo. Ele é o pivô da minha vida, da transformação. Ele que transforma. Coisas e pessoas são passageiras. Entenda. Coisas e pessoas na vida é passageira. Entenda isso. Coisas e pessoas na sua vida é passageiro. Dê valor em Deus, na palavra dele. Dê valor nas pessoas a qual Deus permite estar na sua vida. Não humilhe elas. Não critique elas. Ajude. Se você é mais, a sua maneira de pensar é mais evoluída que a dela, ajuda ela. Não vai acusando ela, não. Não vai julgando ela, não. Colocando ela para baixo, não. Você não é melhor do que ela. Traga ela para perto de você, é diferente. Mas as pessoas não fazem isso, porque tem medo de perder seu posicionamento, sua posição, né? As pessoas idolatram ela, falam, você é isso, você é aquilo, ela se sente cheia, né? O pulmão enche. Aí ela tem medo de falar das fraquezas. Não é falar, você não vai falar das suas fraquezas para ninguém. Mas ela tem medo de falar que a outra é melhor que ela e ela ficar por baixo e todo mundo ter olhos para outra. Aí ela perde, né? Perde o direcionamento da visão das pessoas. Isso é idolatria, sabia? Quando você quer chamar atenção para você, você está se idolatrando. Ah, Telvis, mas eu sou empresário, eu trabalho, eu mexo com vendas, e diz o ditado, quem não é visto não é lembrado. É complicado, é diferente. Isso aí é complicado de se explicar, mas eu vou tentar o máximo melhor para te explicar. Quem é visto, quem não é visto, quem é visto, quem não é visto não é lembrado. O que quer dizer essa palavra? Se você vende um produto, você tem que expor o produto e não sua pessoa. Por exemplo, agora tem a tendência, não, mas o produto só é minha imagem. Tudo bem, então você tem que se cuidar. Você tem que mostrar a sua imagem. Mas não colocar a sua imagem acima de tudo. Não colocar no contexto você em primeiro. Não. Você tem que colocar sempre Deus em primeiro lugar. Você vem em terceiro, quarto. É isso. Isso é você tirar a sua mentalidade da idolatria. Tirar a sua mentalidade da idolatria, tirar a sua mentalidade de coisas e pessoas, não é fácil, porque você já acostumou assim. Já foi instalado na sua cabeça esse drive, esse programa, já te programaram desde criança. Já te programaram desse jeito. E para tirar esse programa, essa programação não é fácil. Você tem que treinar a sua mente todos os dias. Você tem que procurar treinar a sua mente para que esse programa a qual instalado na sua mente seja arrancado, não é tirado, arrancado, eliminado, para que sua vida mude. Tá bom, pessoal? Hoje foi poucas palavras, mas espero ter ajudado você, que você venha ter aí um direcionamento, um fortalecimento com essas palavras. Que Deus possa abençoar vocês. Tá bom? Feche os olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por todas as pessoas ter vindo nessa live pela manhã. Obrigado, Senhor. Eu sei que não foi um contexto de 1 hora,
mas eu te agradeço desde já. Muito obrigado pelas pessoas que estão acessando essa live agora, de norte a sul, de leste a oeste desse Brasil, para entender que a idolatria não é somente de imagens, deuses, pastores, bispos, não. A idolatria é de coisas e pessoas. Então faça ela entender que quando ela coloca coisas e pessoas em primeiro lugar, ela está idolatrando essas coisas e pessoas e não prioriza a soberania que é o Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Perdoa nossos erros e nossos pecados. Não deixe, Senhor, que a gente idolatre coisas e pessoas. Não deixe idolatrar somente aquilo que é o sonho dela. O foco dela tem que estar ativo, mas prioridade do foco é o Espírito Santo. É a soberania a Ti. Faça ela entender que o Senhor tem que estar em primeiro lugar da vida dela. Em nome de Jesus. Senhor, consagra nosso pensar, nosso falar, o nosso ver, o nosso respirar. Consagra a nossa voz, a nossa boca, o nosso nariz, nosso oxigênio. Consagra o nosso olhar, os nossos olhos. Consagra a nossa mente, nosso cérebro. Consagra a nossa vida. Consagra, Senhor, o nosso coração, a nosso corpo, a nossa alma. Seja consagrado a Ti. Consagra, meu Deus, nossa família, esposa, filhos, marido. Meu Deus, consagra os parentes, os irmãos, primos e primas, tios e tias, sogra. Meu Deus, consagra o sogro, todos. Consagra os entes queridos. Consagra, meu Pai, o vizinho da esquerda, da direita, do fundo e da frente, os amigos, os vizinhos. Meu Deus, consagra os amigos de trabalho, o ambiente de trabalho, o patrão, o funcionário. Consagra os projetos dessa pessoa. Consagra tudo que ela for fazer, aonde ela for, os fornecedores, os clientes e os familiares desses clientes, desses fornecedores, as empresas. Consagra tudo que for feito. Consagra, meu Pai, as conduções, as condições automobilísticas, motobilística, meu Deus, de moto, carro, bicicleta, a pé, ônibus, metrô. Consagra a vida dela onde ela for. Não interessa como ela anda, mas interessa sim que o Senhor venha consagrar a vida dele, desta pessoa, as articulações, todos os gestos, todos os projetos e sonhos dela, e que ela venha colocar o Senhor soberano acima de tudo, em nome do Senhor Jesus, pois entregamos nossa vida em tuas mãos, tendo a certeza da vitória em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Bora pra cima. Hoje, terça-feira, não acabou o seu sonho. Não, o seu sonho não acabou ainda. Você está vivo, você está aí para realizar seus sonhos. Continue assim. Deus vai te abençoar. Deus vai colocar as poderosas mãos dele para o seu propósito. Seu propósito mudar a sua vida, sua história e de muitas pessoas, certo? E amanhã estaremos aqui novamente. Espero amanhã acordar cedo e vir estar aqui com vocês. Certo, pessoal? Lembre desse propósito, viu? De disciplina, vitória e nova mentalidade. Forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.